Olá, menino, bom dia, bom dia, bom dia. Um ótimo sábado a todos, um ótimo final de semana, né? Rapaz, eu tava me lembrando aqui de uma história que um caminhoneiro me contou. Vou contar essa história aqui, pessoal. Rapaz, é o seguinte, eu trabalhava alguns anos atrás, eu trabalhava em cerâmica, né? Eu trabalhava aqui na Torre da Beatriz. É uma cerâmica que fica aqui no caminho de Fortaleza. Que vem de Roço, que no meio do mundo passa por ela. Conheci o seu Aloysio. O seu Aloysio era um, a família dele é toda de caminhoneiro. Ele já quando o pai dele se aposentou, o caminhão ficou para ele. Aí ele teve condição de comprar outro, então ele tinha dois. Ele tinha um furgão, que era aquele caminhão fechado, e tinha outro normal. Quando ele pegava a freta assim, que era para São Paulo, no meio do mundo, que ia levar mudança, ele ia com o caminhão fechado. Acabei de tempo de chuva, né? Então eu sempre pegava, tava nesses caminhos aqui, tava aqui em Palhana, tava em Rússia, tava sempre puxando telha, no outro caminhão. Nesse fogão fechado, ele pegava sempre assim, para São Paulo, Rio de Janeiro, esse meio do mundo, ele pegava frete direto. Ele não parava quieto em casa, não. Ele disse que era solteiro, na época aconteceu um negócio com ele, né? Ele era solteiro. Quando ele me contou agora, ele já tava, ele disse, Marcelo, eu tô, meu último ano é esse, que eu estou me aposentando já. Já estava já. Bom, o que aconteceu comigo, eu tinha 32 anos mais ou menos. Eu tinha acabado de começar um namoro com a moça lá, eu estava até pensando em casar também. Que casei, hoje eu tenho filho, já sou avô e tudo. Mas na época eu não estava pensando em casar. Assim que eu comecei a namorar com ela, já gostei de primeira. Mas aí eu peguei uma viagem de Pacajus a São Paulo, era uma mudança no caminhão fechado. O casal me pegou, falou comigo para mim deixar, eu fui. Aí eu tava pensando, se eu viesse lá pra cá com outra carrada, era melhor ainda do que eu voltar seco. E tive a sorte, sorte não, Deus me ajudou, eu trouxe a carrada de lá pra cá. No meio do caminho a gente passa, tem casas de um lado e outro. Tem canto que é muitas casas, parece assim, duas ruas, né? Um do lado de uma pista também, um monte de casa, do outro lado da pista do mesmo jeito. Ele disse que vinha, tava com a fome danada, quando é que foi, olhou, viu a lanchonete. Parou, aí, sai daí, moço. Ele parou e foi merendou. Ele parou o caminhão do lado da pista assim e foi pro outro lado merendar. Assim que terminou de merendar aqui, que ia pedir a conta, se encostou na mesa dele, uma senhorinha baixinha, com os cabelinhos bem branquinhos. Aí meu filho pagou a merenda pra mim. Aí ele disse, você é da onde? Ele falou, eu moro mal ali na frente. Umas 2 horas de viagem. Meus filhos não ligam pra mim não. E foi contar a vida dela, né? Ele pagou o lanche pra mulher. Depois eu vou para aquela banda, só aquela carona, eles querem, depois merendei aí. Ele merendou e subiu no caminhão mais ele, tudo foi conversando. Chegou no meio do caminho, ele não tinha casa, não tinha nada. Ela não para aqui que minha casinha é ali. Tinha, não, só tinha assim um. Não passava um carro não, só passava um animal, passava só uma pessoa mesmo. Uma vareda, não era nem caminho. E essa mulher desceu, deu com a mão, mulher simpática que só ele gostou dela. E ela foi-se embora, entrou dentro do mato, ele ficou olhando. Mas essa mulher mora dentro do mato. E foi-se embora, voltou Fortaleza de novo, né? Aí, quando foi no outro dia, o caminhão dele, sem ver nem pra quê, deu um prego grande mesmo, que teve um gasto da porra dele. Como é que pode um caminhão desse quebrar isso? Não andou 2 horas, bateu o caminhão e ia morrendo. Uma batida grande. Eu disse, rapaz, o que está acontecendo? Rapaz, é uma coisa atrás da outra. E era pneu furando, sem ver nem pra quê, e era batendo, era. Pegou uma multa grande no centro de Fortaleza lá. E era só comida, ele disse que a vida dele virou de cabeça para baixo. Aí ele conversando com outro caminhoneiro, ele disse, rapaz, jogaram fogo, botaram fogo alguma coisa nesse seu caminhão, mano. Não tem jeito não. Mande rezar uma missa, vá no curador, porque não tá bom não. Ele disse, rapaz, o que aconteceu a semana todinha, só prejuízo. Ele disse, não pegou um freto e era só prejuízo. O caminhão deu logo um pé grande no começo. E era pneu furando, era isso, era batido e levou multa. Ele disse, rapaz, o que está acontecendo? Aí o outro cara disse, não, mas leve esse caminhão para fulano de tal ali, que ele é curador, ele é do bom. Ele disse que não acreditava muito nessas coisas não, porque ele era meio ateu. Ele disse que só acreditava naquele que vê e que pega, né? Mas levou o caminhão. O cara chegou lá, era um coroa, tava fumando um cachimbão.
Começou, pegou lá uns gás, passando o carro e tudo, aí disse, olha, vou lhe mostrar o que era. Puxou assim um banco, e trás do banco era tipo um negócio lá, um bocado de coisa, ele começou a falar, isso aqui, quanto você não tirasse ele daqui, você ia acabar morrendo. Porque quem deixa você aqui é para você morrer mesmo, ou então quebrar mesmo e ficar de arrasto. Deixa eu fazer o mal mesmo. Mas quem foi que fez isso aí? Aí o cara disse, foi uma pessoa que você deu uma carona e fez eu fazer o mal mesmo. O pessoal só vive disso, fazer o mal. Aí a gente ficou pensando, mas quem eu dei carona? Aí se lembrou, pô, deu um carona velhinho e tal, canto de fulano e tal. Aí o cara disse, foi daí mesmo. Digo, mas como é que pode? Uma senhorinha tão quente boa, paguei a merenda, dei a carona, e ela também gente boa, conversando, achando graça, e deixou isso no caminhão pra mim. O cara disse, mas ninguém pode que anda no meio do mundo, ninguém pode confiar em todo mundo não. Aí no mundo você encontra tanto gente bom como mal. Tem gente de toda qualidade. Ele daí pra frente ele ficou esperto. Não deu carona pra mais ninguém. E depois disse, rapaz, ele teve uma semana mesmo, foi assim, a vida dele virou. E ele brigando com a namorada direto, tudo. Ele disse que começava a brigar com a namorada sem ver nem pra quê. Disse que deram um tempo ele e a namorada ainda. Aí depois ele passou por esse curador, o curador tirou esse negócio de lá, deu um banho no caminhão lá, passou, rezou nele também. Passou, praticamente no outro dia começou. Apareceu o freto, a namorada já veio lá, eles conversaram, se deram bem. E Taco ficou como ficou, né? Casou, teve filho, neto, mas disse que passou por essa situação. Deu uma carona pra pessoa, pagou a merenda e a pessoa deixou isso no caminhão. Negócio de macumba lá, acabou de lá meio mundo de coisa que ele disse que não entendeu nada. Mas ele disse que era ruim, porque o cara botou, a mulher botou pra lascar ele. É o mundo é desse jeito. Essa foi a história aí do seu Aloysio, ali de Fortaleza. Caminhoneiro. Não sei se ele tá vivo, né? Isso aconteceu há 15 anos atrás, quando eu conheci ele. Ele já estava se aposentando já. Mas se ele estiver vivo em Fortaleza, ele vai assistir essa história. Se ele ouvir, né? Assistir, ele vai deslogar isso aí que foi comigo. Um bom dia a todos.